E aí nós estamos caminhando para isso, né? Irmãos, a capa da The Economist hoje fala de quinta-feira, né? A gente tem aí essa visão aí. Essa é a capa da The Economist de quinta-feira, né? Que sai toda quinta-feira. Falando da geração Z. A questão aí do reset, irmãos, de um reinício, é o salário básico universal, mas primeiro vai se instaurar um caos. Isso aí pode durar 30, 60, 90 dias as pessoas sem acesso a dinheiro. Eu não acredito que quando voltar as pessoas perderão tudo, mas talvez elas não vão conseguir sacar seu dinheiro. Agora imagine você ter dinheiro no banco e eles limitaram o teu saque. Se você tem direito hoje, por exemplo, até 8 horas de sacar R$1.000, eles podem limitar isso para R$300, para R$200. E aí quem movimenta muito vai ficar limitando o dinheiro. Então, assim, pode acontecer 1001 coisa dentro desse mundo aí do reinício. Agora, irmãos, olha aí a capa da The Economist. Ela está falando sobre... ela está falando sobre a geração Z, né? O que é a geração Z? E ela está falando algo muito sério, né? É muito sério o que está nessa capa, que está dizendo, ó, a visão popular sobre a geração Z é que os smartphones os tornaram miseráveis e as suas vidas serão mais sombrias do que as dos mais velhos. Mas, em muitos aspectos, eles estão indo bem. Agora, olha só, a geração Z, o smartphone, tornou as pessoas mais miseráveis e as suas vidas serão mais sombrias. Olha, as pessoas se tornaram... Eu vou ler a reportagem da capa, parte da reportagem que é liberada aqui. Olha só, irmãos. Razões para estar alegre com a geração Z. Eles não estão condenados a serem pobres e ansiosos. Olha só. A vasta corte está atingindo a maioridade. O nível mundial, cerca de 2 milhões de pessoas nasceram de 97 a 2012 e, portanto, fazem parte da geração Z. Na América e na Grã-Bretanha, este grupo representa 1/5 da população, rivalizando com a parcela dos babies bons. Na Índia e na Nigéria, os jovens superam em muitos idosos. Para cada geração existe uma narrativa simples. A de que os homens foram moldados pela abundância do pós-guerra, por exemplo, o milaniades, pela crise financeira de 2009. Para a geração Z, a visão popular é que os smartphones os tornaram infelizes e que viverão vida mais sombria do que os mais velhos. Cada vez mais pessoas no Ocidente dizem aos investigadores que as crianças de hoje estarão em pior situação do que seus pais. Os próprios jovens preocupam-se com tudo, desde a dificuldade de comprar uma casa e até os perigos iminentes das alterações climáticas. Os cientistas sociais preocupam-se com o fato de os membros da geração Z que passaram os seus anos de formação a ver o apocalipse e a sofrerem de FOMO, estarem agora dominados por uma epidemia de ansiedade e depressão. Os políticos da América e Grã-Bretanha estão a ponderar a proibição dos smartphones e a restrição das redes sociais para menores de 16 anos. Pais e professores de todos os lugares estão tentando policiar o tempo de tela. Irmãos, uma geração sombria, olha só, e miserável é a geração Z.
E esta geração de hoje, né? Eu estive quinta-feira, quarta-feira, né? Eu pedi oração aqui para vocês e eu fui levar meu filho no médico. O Matheus deu uma infecção no intestino. E no período, eu fiquei no hospital 10h40, mais ou menos, até 2h20 da manhã. Então, veja bem, 10h40, 11h40, 11h40, meia-noite e 40, 1h40, 3 horas e pouco. Eu estava do lado do consultório médico. 4 pessoas, uma mulher, 2 mulheres e 2 homens chegaram no posto, lá no hospital, com crise de ansiedade. Para um que chegou lá com crise, o médico deu 3 dias de atestado. Eu vi, porque eu estava do lado, eu estava vendo. Então, veja bem, irmãos, em 3 horas e pouco que eu fiquei, 4 pessoas chegou com crise de ansiedade no hospital. E eu falei na última live que daqui a pouco o mundo se tornará um hospital psiquiátrico, porque as pessoas estão numa sobrecarga, numa ansiedade, numa depressão. Eu estou aqui, ó, eu vou atender uma pessoa, talvez hoje ainda, uma irmã que está dizendo, eu não vejo mais razão para viver, eu vou tirar a minha vida. Semanalmente a gente está ouvindo isso aqui. E aí são crentes que conhecem a Bíblia, que já tiveram um encontro com Jesus, que desceram as águas do batismo, mas que estão vivendo esta vida miserável e sombria pela escravidão da tela de um smartphone. E o que eu acho interessante, irmãos, é que eles deixaram bem claro que este boom que está dando de pessoas miseráveis e sombrias, depressivas e ansiosas, é no Ocidente. Por quê? Porque lá no Oriente não é como aqui no Ocidente. É como que se eles estivessem destruindo o Ocidente, adoecendo o Ocidente, porque o Oriente vai se tornar o protagonista da nova ordem mundial. Vocês estão entendendo? Qual é o propósito? É destruir as pessoas, é tirar as forças, o ânimo de viver. E aí eu digo para vocês, Deus abençoe o pastor André, do projeto Arrependa-se Rio de Janeiro, o pastor Carlos de Fortaleza já está aí, nós vamos estar quinta-feira em Fortaleza. E eu vou dizer, meus irmãos, nós precisamos acordar para esse evento que é altamente prejudicial para a nossa vida, para a nossa família. Né? Enquanto tem pessoas que não estão apegadas à tela, estão produzindo, estão gerando, estão sonhando, estão vivendo, outras estão sendo sugadas por uma tela de celular. E como eu fiquei lá no hospital essas 3 horas e alguns minutos lá e vi 4 pessoas chegando com crise de ansiedade, eu vi que o negócio está mais sério do que nunca. Eu já falei para vocês que eu tenho um amigo meu que tem uma clínica, 2 clínicas na cidade de Curitiba, para pessoas com surto psicótico. Ele está abrindo a 3ª porque ele não dá conta. E ele falou para mim casos de chegar em casa, a casa está toda quebrada, do camarada ter um surto no trânsito, começar a bater em todo mundo, e em pessoas fazer coisas que jamais imaginariam fazer em sã consciência. Por quê? Porque a mente está sendo tomada. A mente está sendo tomada. O negócio, irmãos, e o problema é que eu acompanho isso, né? Eu acompanho isso. Se você pegar relatório de psiquiatras e psicólogos, nós estamos aí, vamos dizer que o que nós estamos vendo hoje é apenas 30% do que vai acontecer. Nós estamos aí dentro de um boom que o negócio vai ser pior do que muita gente imagina. A hora que der o pânico, a crise mesmo vai ser surto.
mundial. Talvez seja até um apocalipse zumbi. É como se a humanidade estivesse caminhando para se autodestruir. Aí vem essa questão, né, da irmã Cleonice, os jovens não sabem esperar nada. Eu vou contar um caso dos meus filhos aqui que aconteceu agora. O meu filho Pedro, de 12 anos, ele chamou o irmão dele, eles estão fazendo dever de casa, e falou: não pode fazer de caneta, tem que fazer de lápis. Olha só, ele subiu e falou: tem que fazer de lápis. E sabe o que aconteceu? A hora de ele fazer o dever, ele estava fazendo de caneta. Aí eu dei risada dele. Eu falei: olha como o teu cérebro está acelerado. Você acabou de falar para o teu irmão que o dever era de lápis. E aí você pediu para o teu irmão fazer certo e você pega a caneta e vai responder a caneta do dever. Eu falei: teu cérebro está acelerado. O teu cérebro está acelerado. Então, irmãos, em nome de Jesus, né? Para os mais idosos, né? Para quem aí está na faixa aí de 50, 60, muitas das vezes é tranquilo você ficar o dia todo sem pegar no celular. Mas para quem já nasceu, prestem atenção, para quem já nasceu com o celular na mão, é outra geração. E aí os mais velhos querem criticar os mais novos porque não entendem. Uma coisa é você que nasceu com o pé no chão, fazendo pipa ou raia, não sei como é que chama aí, brincando de bolinha de gude na rua, correndo atrás de pipa na rua, com uma bola de futebol, brincando de casinha, né? Os pais faziam aquelas casinhas de boneca e ficava lá na frente, brincando. Uma coisa é você que nunca... Pandorga, essa é do tempo do irmão Mires, hein? Pandorga é só Deus. Agora, irmãos, para você tirar hoje o seu filho de dentro de casa para colocar o pé no chão, para brincar de esconde-esconde, brincar de pegar, brincar de queimada, tá uma guerra. Tá uma guerra. Então, assim, por quê? Porque eles já nasceram em uma nova geração. Já nasceram dentro da... E outra, meus irmãos, a 5G não tem 2 anos no mundo, né? A 5G acelerou ainda mais o processo. Então, existia coisa que era mais lenta. Aí nós estamos saindo... Meu Deus, capucheta, daí, aí vocês... Eu nunca ouvi falar, olha, que eu tenho 43, hein, Guardião da Fé. Capucheta. É pipa, pandorga, raia. No Paraná é raia. No Paraná é raia. Agora, capucheta é do tempo aí de alguns. E hoje, eu vou dizer para vocês, né? E aí a culpa, gente, não adianta vocês querer culpar o celular. A culpa não é do celular. A culpa é dos pais que não conseguem mais dominar os filhos. A culpa é dos pais que não conseguem ponderar os filhos, dar tempo de tela aos filhos, dar momentos de tela aos filhos. Meu Deus. E pior que existe a palavra, a pipa para mim é capucheta. Meu Deus. Cholapa daí, aí, Williams, cholapa daí, aí vocês querem acabar comigo mesmo, né? Agora, irmãos, é um crime, né? Eu estava pregando esses dias agora, eu falando de crianças com o celular na mão, aí eu começo a falar no culto, eu olho para frente,
Um casal com um menino, uma menina, o menino com o celular na mão e a menina do lado no culto, meu irmão. No culto. Então, assim, a culpa é dos pais. A culpa é dos pais. E aí vem o que a irmã Gilmara está falando, que eu ia falar agora. Aí você vai em ambientes por aí, presta atenção em restaurantes. Esses dias eu estava num restaurante com a missionária Raquel, com meus filhos, a gente comendo, conversando. Na mesa da frente, chegou o pedido, eles comeram. E a gente também chegou o nosso pedido, a gente comeu, era a formatura da minha sobrinha, num restaurante. Aí na mesa da frente, eu percebi, a menina comeu com o celular na mão, eles estavam indo embora, a menina com o celular na mão. A menina não se socializou com ninguém, não conversou com ninguém, não falou com ninguém. Ela comeu com o celular na mão e ela estava indo embora com o celular na mão, sem ter noção do que aconteceu ali naquele momento. Naquele momento. Então agora, né? Agora vem a conta, irmãos, toda ação tem uma reação. Eu vou repetir, toda ação existe uma reação. E a ação de escravidão de tela gera reação de uma geração, segundo a The Economist, uma geração sombria e miserável. Uma geração com crise de ansiedade, crise de pânico, depressiva, automutilação. Por quê? Porque não consegue mais raciocinar. Não consegue pegar a caneta e escrever, não consegue ler um livro. Não consegue ter um diálogo. Não consegue ter uma linha de ideias. Você vai conversar com algumas pessoas, meu irmão, a pessoa não tem assunto para conversar, a pessoa não sabe falar. Pessoalmente, a pessoa não sabe falar, ela sabe falar pelo WhatsApp. Mas na hora de dialogar, de ter um diálogo, de ter uma conversa inteligente, de ter um conteúdo para conversar, está ficando difícil de achar, hein? Está ficando difícil. 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 E o problema vem, e veja aqui, a The Economist colocou algo muito sério, meu, uma geração sombria. É uma geração desalmada. E sombria vem das trevas mesmo, uma geração meia tenebrosa, parece que não tem sentimento, parece que não tem relacionamento, parece que tanto faz se morreu, se choveu, se fez sol, se a água tá subindo, tá descendo, não estão nem aí com o que está acontecendo à volta, parece que as pessoas estão sombrias mesmo. Foi bem colocada essa matéria da The Economist. A palavra certa é essa mesmo, é sombria. Foi muito bem colocado. Esta geração é sombria. Gostei do termo usado. A palavra sombria entrou bem aqui. Sombria. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos mudar o assunto aqui. A gente está dentro de um... Olha só, irmão Miss mandou uma matéria dentro dessa. Eu não vou conseguir ver, irmão Miss, está no Globo. E o Globo, para mim, vamos ver aqui. Olha só o que diz a matéria.
Sem regulação, empresas coletam dados de ondas cerebrais e já leem a nossa mente. Entendo que está em jogo. Informações sensíveis e pessoas vêm sendo coletadas, compartilhadas e até vendidas a terceiro nos Estados Unidos. Colorado aprovou a lei que tenta garantir a privacidade. Os consumidores se acostumaram com a perspectiva de que seus dados pessoais, como endereços, e-mail, contatos sociais, histórico de navegação e ascendência genética, estão sendo coletados e muitas vezes revendidos pelo aplicativo e serviços digitais que costumam utilizar, só que, com o advento da neurotecnologia de consumo, os dados coletados estão se tornando cada vez mais íntimos. Na faixa de cabeça funciona como um treinador pessoal de medição, monitoramento e atividade cerebral do usuário. Outra tem o objetivo de ajudar a tratar a ansiedade e os sintomas de depressão. Outra lei interpreta os sinais cerebrais enquanto o usuário percorre os aplicativos de namoro. Presumivelmente, para oferecer melhores combinações. Ouvir o coração não é suficiente, diz os fabricantes do site. As empresas por trás dessas tecnologias têm acesso aos registros de atividade cerebral dos usuários, os sinais elétricos subjacentes aos nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Essa semana, o governador do Colorado assinou um projeto de lei que, pela primeira vez nos Estados Unidos, tenta garantir que esses dados permaneçam realmente privados. A nova lei, aprovada por 61 votos na Câmara do Colorado contra 34 votos, e no Senado amplia a definição de dados confidenciais na atual lei de privacidade pessoal do Estado para incluir dados biológicos e neurais, gerado pelo cérebro, pela medula espinhal e pela rede de nervos que transmite mensagens pelo corpo. Tudo que somos está dentro da nossa mente, o que pensamos e sentimos e a capacidade de decodificar isso do cérebro humano não poderia ser mais intrusivo ou pessoal para nós. Disse Jared Gersen, conselheiro-geral, cofundador de uma empresa de neurologia, um grupo científico que defendeu a aprovação do projeto de lei. Então, agora, né, eles estão criando mecanismos para verem como está. Para você entender, irmãos, não é que eles leem a mente, eles colocam, né, algo no seu cérebro enquanto você está mexendo no celular e eles meio que vê como o teu cérebro interage com aquilo. E essa informação é preciosíssima para é preciosíssima para a inteligência artificial. Por exemplo, a câmera frontal do teu celular, essa câmera aqui, ó, ela não foi criada para você fazer selfie. Se você, só para você entender isso aqui, se você está dentro de um aplicativo, se você está dentro de um aplicativo e você ficou 3 minutos, aqui, ó, um comercial de carro no meu Facebook. Se eu ficar 3 segundos, aqui, ó, 1, 2, 3, nessa publicação, essa câmera de frente, ela vai mandar a informação para a loja de carro que eu estou interessado, ou para o Google. E automaticamente, quando eu abrir meu celular, eu vou ver vários comerciais de carros. Por quê? Porque eu parei por 3 segundos dentro de algumas publicações na rede social. E aí as pessoas acham que a câmera, essa câmera frontal, ela existe para como é que fala? Para você tirar selfie. Não é, meu irmão. Essa câmera frontal, ela existe
com um único propósito. E o propósito dela é pegar informações. E principalmente o quê? A íris dos olhos. É só Deus para guardar nossa vida, né? Irmãos, a gente teve a manifestação aí no Rio de Janeiro e muita gente ficou animada, né? Só que a fala do JB foi uma fala preocupante. Porque parece que ele percebe que tem alguma coisa acontecendo, né?